Então, nós vamos hoje fazer vamos fazer o mat, mas eu no início da semana, eu postei umas perguntas para saber quais são os exercícios que vocês têm mais dificuldade, tanto de fazer quanto ensinar. E eu recebi muitas mensagens, né, respostas, e os exercícios realmente, em primeiro lugar, sempre o roll-up, né? Ou então as pessoas que estão usando muitos flexores. E o roll-up, se você tem problema de quando você faz o roll-up, você aciona os flexores, isso não vai te fortalecer. Então, o que acontece? Você acaba fazendo todos os exercícios, mas os exercícios não são eficientes. Então, não estão te fortalecendo da maneira que você realmente deveria fortalecer. Aí, realmente, o seu roll-up, o seu neck pull, o seu teaser, todos esses todos foram exercícios que me perguntaram, são problemas que as pessoas têm dificuldade com esses exercícios. Então hoje eu vou tentar dar algumas sugestões, não só iniciando no 100, que é na base, na fundação, né, na foundation de todos os exercícios, que você não tendo a posição certa, você não vai fazer o exercício com eficiência, e ele não vai te fortalecer e vai custar muito mais para você poder conseguir fazer um roll-up. E se você tem dificuldade no roll-up, todo o seu exercício rolling like a ball, principalmente open leg rocker, porque você tem que segurar naquela posição, e se você não estiver com o seu powerhouse bem com bastante controle, né, e com força, você não vai conseguir manter. Então são coisas que você tem que voltar e dar uma olhada como que você está fazendo esses outros exercícios, né? Então, vamos fazer. I posted a messages earlier this week, and the messages asking what exercises people have difficulty. And so roll up, teaser, neck pull, those are the top ones. And then after that, it was all the ones that you have to roll over. The corkscrew, roll over, and that would affect your control balance or balance control, jackknife. So today we're going to address a couple of those exercises and the proper positioning, because if you don't have the proper positioning of those exercises, you're not going to be strengthening the body efficiently, right? Então, nós vamos começar com o 100. Então, eu vou botar para todo mundo aí, todo mundo entrando, e aos poucos as pessoas vão entrando. Eu vou botar o vídeo para trás para vocês poderem me ver, e vou virar ele de lado, porque aí vocês podem ver com mais, deixa eu ver. Aqui. Um pouquinho mais para trás. E eu vou salvar eu vou tirar os comentários, porque eu vou salvar o vídeo para quem não estiver vendo ou quem quiser dar uma olhada mais uma vez. Aí vai poder, aqui, isso, vai poder fazer novamente, né? Praticar um pouquinho. Então, vamos começar com falando sobre a posição do seu 100, tá? E a posição do seu 100, a coisa que a gente tem que achar no corpo é justamente a melhor maneira de você poder fazer um roll-up sem utilizar o quadril e os flexores, correto? Então, tem os exercícios que eu sempre gosto de fazer no início de uma aula, de tipo um warm-up, para você
sentir essa posição, né? E você poder sair do quadril. Então, você tem que primeiro identificar a posição do seu corpo, né? Eu até postei um vídeo hoje de manhã que falava sobre isso, justamente a posição do seu tronco, né? So we're going to talk about the position of the 100. Vamos botar as mãos no quadril e daqui eu quero que simplesmente você sinta o flexor, o quadril relaxado, e daqui você vai fazer um tucking, vai levantar só o quadril e sentir a pressão do quadril nas mãos, tá? Então você está levantando o quadril, você sente aqui no flexor, tá? Aí você volta para a posição neutra, né? Da posição, so the neutral position, you come back, so you tuck and then you come back to your neutral position, there. Agora nós vamos fazer o oposto. Você vai fazer tipo um arching. Você vai puxar o quadril, o tailbone para baixo, tá? Você puxando para baixo, você tá com esse espaço aqui atrás das costas e você volta, tá? Então, essa posição do tucking você não quer. Você quer essa posição relaxada. E você também não quer essa posição daqui. Agora, para quem tem uma lordose ou até uma cifose, e geralmente a pessoa que tem cifose, the person who is kyphotic, it's going to be lordotic as well, right? A pessoa que tem a cifose vai ter uma lordose também. Então, você pode tentar pegar uma toalha ou um travesseirinho e botar aqui atrás para você sentir essa conexão do abdômen no seu mat. E isso vai te facilitar muito no seu roll-up, tá? Mas de início, então, vamos pegar as mãos agora na costela. So place your hands on your ribs and then you're going to inhale. As you exhale, you're just going to relax the chest and the ribs into the mat. Então, você vai inspirar. Quando você soltar o ar, você relaxa o peito e a costela, né, no chão, no mat. Aí você inspira e relaxa e sente toda essa parte superior relaxada. Uma vez que você estabelece essa posição, daqui você tenta levantar uma perna de cada vez e ver até que ponto que você pode levantar essa perna sem levantar o quadril. Porque se você começar a puxar essa perna muito para o peito, o quadril vai subir. E você quer manter esse quadril no mat, né? Então, só aqui, tá? Então, fazendo esse exercício para você saber até que ponto que a sua perna vem, tá? So, you bring the legs in only as far as you can maintain those hips down, those hips anchored into the mat. Not any further, because then those hips are going to start lifting. Daqui, você alonga esses braços, alonga e em direção aos seus pés, levanta a cabeça e alonga os braços. Outra coisa que você quer ter certeza de que você não está fazendo é levantar muito. Porque você levantando muito, automaticamente você vai começar a entrar nos flexores. Então eu quero que a sua costela fique para trás. Então essa posição daqui, você só quer a cabeça, pescoço e os ombros para frente. Você não quer levantar a parte da torácica, você quer deixar ela no chão, porque do momento que você começa a levantar muito, você vai encurtar essa distância da costela para o seu quadril. E uma vez que você encurte essa distância, seria a mesma coisa se você estivesse aqui, em vez de ir para trás, fazendo o curl, alongando, você estaria simplesmente, né, caindo. Então você estaria deixando essa posição encurtada e você vai colapsar a parte superior no seu quadril. Então você não quer isso também, tá? Então, estabelecemos
10 minutos depois, estabelecemos a posição do tronco. E essa posição vai ser a mesma posição para o seu Ab Series. Vai ser a mesma posição para como você inicia o seu roll-up, né? Então, daqui, vamos alongar, levanta. So the whole point of not wanting to bring that upper body too high up is because you're shortening this distance between the ribs and the hips. So you don't want to collapse the upper body into the lower body, right? You want to maintain that distance. Então, quando a gente levantar, você alonga aqui e entra na sua posição do 100. Daqui, você pode levantar, fazer esse mesmo exercício de uma perna de cada vez. E você pode também, para ativar esses abdominais aqui embaixo, você faz esse exercício daqui de uma perna de cada vez, né? Porque você está só ativando e sentindo essa conexão aqui. Conforme você vai ficando com mais força e mais controle, você pode começar a trocar. E a cabeça pode deitar. Se a cervical começar a ficar cansada, você abaixa. Quando você tem controle total e você não está pegando nos flexores, você começa então as duas pernas e você vai sentir que quando as duas pernas abaixam, toda essa conexão aqui do abdômen fica ativada. E é justamente essa conexão, essa posição, que é a posição do seu footwork no reformer, né? Então, conforme essas pernas vão alongando e voltando no seu footwork, é justamente essa posição daqui. O quadril nunca levanta. Daqui, então, a gente levanta a cabeça e você começa a fazer o 100. A posição da perna é variação que você pode usar. Você pode, dependendo da pessoa, você vai, então, fazer a perna conforme a pessoa pode segurar, né? Conforme o controle da pessoa. Você alonga as pernas, você vai abaixando e você abaixa até o momento de você não conectar no flexor, né? Então você pode baixar, você pode fazer o seu 100 aqui embaixo, desde o momento que você não esteja fazendo aquele tucking, né? Apertando o bumbum e segurando as pernas aqui com o quadril. Aí, se for o caso, você tem que ficar de olho no seu aluno, porque se for o caso, você então quer essas pernas mais elevadas. No início, você mantém a perna dobrada. Você pode variar daqui, você pode variar aqui, você pode variar aqui, você pode variar aqui. A variação da perna não é uma coisa que você vai variando só para testar a conexão do seu quadril. So the variations of the legs have nothing to do with the actual movement. It's really how well you can maintain the position and not get into your hip flexors, right? So it's for you to test in your body so you can see what it feels like, and so you can then give it to your clients. Então você testa a posição das pernas com você, no seu próprio corpo, vê como é que se sente e você aí observa os seus alunos, o que está acontecendo no quadril, o que está acontecendo com a parte superior deles, para você então decidir se você vai botar as pernas para cima, você vai botar as pernas dobradas, você vai alongar até o dia que você pode justamente fazer do jeito que todo mundo faz. Mas se você entrar nessa posição do 100, você não vai ficar apertando esse bumbum e você não vai entrar no flexor. Que aí você vai justamente fazer a posição exata. A única coisa se movimentando é o quê? Os braços. O resto do corpo não se movimenta. Porque aí você pode fazer o seu roll-up. Então, vamos falar sobre o seu roll-up. Porque teve muitas pessoas que falaram a dificuldade do roll-up que eles têm. A dificuldade, eu não consigo fazer um roll-up, eu não consigo fazer um neck pull ou um teaser. E essas posições, esses exercícios em si,
eles têm a mesma fundação de movimento, que é justamente você ter controle e força no seu powerhouse, correto? Então, primeiro você tem que avaliar no seu corpo e avaliar no corpo do seu aluno o que está acontecendo, aonde que a fraqueza do corpo está sendo dificultando o movimento. É pelo fato de você entrar no flexor porque você não tem força no seu powerhouse. E a força no seu powerhouse é simplesmente porque você tem que praticar mais, ou você tem uma pequena lordose, ou a sua coluna está um pouco muito reta, você tem dificuldade, tem enfraquecimento aqui, mas a sua coluna tá encurtada, você tem encurtamento na posterior. Então tem tantos motivos de você não conseguir fazer um roll-up, mas eu vou dar simplesmente algumas opções para vocês. So the difficulty on the roll-up can come from tightness on the hamstrings, on the back, the fact that you're using your hip flexors because your deep powerhouse is weak. So you need to practice more. Or are you a little lordotic? Do you have a slight kyphosis? So it's hard to really dictate for me to tell you exactly how without seeing your body. So without me seeing your body, I really can't help you, but I can generalize, give you some general, things to work on. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos começar de baixo, do 100. Daqui, se você acabou de fazer o 100, você vai fazer o roll-up. Então, você vai levantar a cabeça. Daqui, desse momento que você começa a tirar a torácica do mat, se você não tiver essa conexão bem forte, automaticamente você vai entrar no flexor. Então, o que acontece? Você segura nessa perna e tenta subir, alonga essa perna um pouquinho, tenta subir e tenta relaxar o flexor. Então, você tem que se conscientizar de que o quadril, você tem que manter ele naquela posição e não forçar aquele quadril para frente e para baixo. Se você faz um rolling like a ball e você para e você faz aquele movimento de quadril, é o quê? É porque você está usando, né, o flexor, você não está usando o seu abdominal profundo. Então, daqui, esse half roll back, ele é muito importante para você começar a sentir que o movimento, ele vai para trás, ele não vai para baixo, né? Então, você segura essa perna. Às vezes, é bom você botar alguma coisa entre as pernas para você sentir essa conexão do centro, do seu midline, você apertando essas pernas, né? Talvez, o Magic Circle às vezes é muito grande, às vezes uma bola, ou então se você não tem acesso a um rollback bar, que é justamente o rollback bar, ele te dá aquela resistência e aquela ajuda, né, para você descer. Então você começa a ir para trás e você sobe sempre se conscientizando no flexor. Então você tem que achar o ponto que você tem aquela fraqueza que você vai cair. Aí justamente esse é o ponto que você vai subir e você vai ter que usar o impulso para subir, certo? Então você pega e segura na perna. Outra maneira que você pode usar também, você pegando uma perna só, puxa essa perna como se estivesse usando as resistência do rollback, né? O rollback bar, ele te dá aquela ajuda porque a mola tá te ajudando, né? Tá te dando aquela contração. Então você bota essas mãos aqui atrás da perna, puxa essa perna em direção à mão e tenta controlar o movimento na descida. Daqui, você puxa essa perna na mão e tenta subir e tenta relaxar esse quadril. É como se você estivesse fazendo, é a mesma pressão que você estaria usando quando você está fazendo o seu tree no reformer, no short box.
Quando você está no tree, você desce, né? E você sobe e justamente você está não tentando usar a perna, você está tentando fortalecer o seu abdominal profundo, né? Então você usa uma perna de cada vez, faz na outra, puxa essa perna para longe de você e você controla na descida e puxa a perna. Puxa a perna para longe de você, puxa essa perna nas mãos e daqui você vai tentar puxar e a perna vai te ajudar. Ou então você pode usar uma faixa elástica também com os joelhos frouxos para você usar um pouco dessa resistência para trás e para frente, né? Então todas essas sugestões vão te ajudar no seu roll-up, que seria a mesma sugestão para você fortalecer o seu neck pull. A mesma sugestão para você fortalecer o seu teaser, porque qual é a variação que eu dou do teaser? Com as pernas juntas, você bota a mão atrás da perna, você empurra essa perna, levanta a cabeça, empurra essa perna, daqui você não quer fazer esse balanço, né? Tipo essa gangorra. Você quer justamente puxar essa perna na mão, deixa a perna e você puxa o corpo para a perna e daí você pode alongar, né? Aí você dobra um pouquinho e deixa a perna onde está e você vai para longe da perna e você puxa. Porque a finalidade de você ter a perna dobrada para você subir no teaser não é para você usar esse movimento de gangorra, porque aí é muito fácil. Você não quer usar justamente uma coisa que seja fácil, você quer uma coisa que seja desafiadora, né? Então essas pernas puxam para a mão e você traz o corpo para a mão. Então, eu sei que eu estou pulando de exercício, mas eu estou tentando conectar os exercícios para você. So I'm trying to connect the exercises because if you have a difficulty time in the roll up, you're going to have a difficult time on your neck pull and your teaser in anything that it's going to need for you to go up. So I'm just trying to connect the exercises. Quando eu dou aula eu tenho esse workshop no sábado, né, que eu estou dando de mat, e uma coisa que eu faço muito é tentar conectar esses exercícios para você, porque se você tem dificuldade num exercício X, você tem que ver quais são os exercícios que complementam aquele, que são os exercícios que vão te fortalecer para você fazer o exercício. Uma das pessoas que me escreveu falou que ela tem problema com corkscrew. Então, corkscrew ou rollover. Então, rollover e corkscrew depende se o corkscrew se for na rotação ou se for na subida. Entendeu? Então, você tem que ver. Se for na rotação, é o quê? São os exercícios de rotação. Todos os exercícios de rotação são os exercícios que você vai fazer para fortalecer o seu corkscrew. Você não vai continuar fazendo o corkscrew dia sim, dia não, dia sim, dia não. Você tem que ver aonde que está a fraqueza do seu corpo. E aí que para mim, que eu sempre falo, é quando o professor de Pilates se torna um detetive. Você tem que olhar o repertório, olhar o sistema e ver aonde que eu posso fortalecer o meu corpo justamente para me ajudar naquele exercício, né? Então, se você pensar no sistema em si, agora a gente, com os estúdios fechados, você tem que fazer justamente olhar para os exercícios do mat. Mas quando você voltar para o seu estúdio, você vai começar a olhar no seu estúdio aonde que vai te ajudar. É no Cadillac, é no push through bar, é nos leg springs, arm springs, ou no reformer, quais os exercícios do reformer que você tem dificuldade, ou do mat que você vai, né, vice-versa. Então, essa é a conexão do professor que estuda o sistema, que sabe o repertório. Então, você tem que conhecer os exercícios profundamente no seu corpo para você saber, porque as dificuldades que você tem, os seus alunos vão ter também, vários alunos, e tem alunos que vão ter mais dificuldade
em exercícios separados, diferentes, por quê? Porque tem um corpo diferente de você, entendeu? Então, a pessoa que tem problemas, né, na coluna, no quadril, você tem que, então, olhar as pessoas, né? Então, voltando pro roll-up, tá? Então, uma vez que você comece a fazer esses exercícios para praticar o seu roll-up, essas sugestões que eu dei de uma perna só, você também pode usar todos os exercícios do seu Ab Series para você fortalecer o seu roll-up. Por quê? Porque você está tentando fortalecer o seu abdominal profundo. Então, quando você começa a fazer, por exemplo, o primeiro exercício do seu Ab Series, que é o seu Single Leg Stretch, você vai entrar nessa mesma posição que você entrou bem no início, no seu 100, tá? Aquela mesmo exercício que a gente fez de puxa uma perna e volta, puxa uma perna e volta. Uma vez que você esteja nessa posição, você puxa uma perna e você segura essa perna. Essa perna dando um pouquinho de pressão na mão para você, a mão pressiona na perna e a perna pressiona na mão. Essa conexão vai o quê? Te conectar também nas costas, né? E esse quadril vai ficar aqui embaixo, ele não vai puxar para se levantar. Porque a pessoa tem gente que tem muita flexibilidade no quadril e consegue puxar essa perna que vem até o nariz. Mas você quer o quê? Você quer manter ela sempre, né, pressionada na mão. E a outra perna longa. A perna que é longa pode ser tanto, né, na direção do joelho, ou ela vai abaixando conforme você vai mantendo a posição. Se ela estiver muito baixa, mas você começar a pressionar no quadril, dos glúteos e entrar no quadril, você levanta essa perna. Então, o que vai dizer aonde essa perna alongada vai estar, vai ser a força do seu corpo, né? Então, você faz o exercício conforme você vai se fortalecendo. E as pessoas que me falam, mas meu aluno tem muito problema na cervical, ele sente muito a cervical quando ela levanta. Isso, vários motivos, né, de você. Primeiro, o mais comum é você não ter força suficiente para levantar, e aí essa cervical vai ficar, essa cabeça vai ficar lá atrás e você vai começar a botar muita pressão aqui. Então a única maneira de fortalecer, de você não sentir na cervical, é você fortalecendo o seu powerhouse. Então você levanta um pouco, fica, abaixa e depois levanta e abaixa, né? Você vai levantar, e a única maneira de você fortalecer é justamente você entrar na posição, para você poder fortalecer aqui. O próximo exercício, a mesma coisa. Você entrando, single leg stretch, double leg stretch. Double leg stretch, você entra na posição, mesma coisa. As duas pernas entram e a única coisa se movimentando é o quê? Braço e perna. O tronco não se mexe. Você não levanta esse quadril. Você alonga, abre e volta. Não deixa a pessoa ir lá atrás e voltar, porque ele não é um exercício de ombro, né? Você não quer deixar esse ombro, esse braço, tá sempre aqui na sua visão, né? Então ele atrás, abre e vai para frente. Atrás, abre e vai para frente. Eu gosto muito de fazer só o braço para fortalecer toda essa parte superior e depois junto os exercícios. Do single leg stretch, mesma coisa. Você puxa, sempre mantendo esse quadril, né, embaixo. Se você tiver muito encurtamento aqui, você relaxa essa perna um pouquinho, mas você quer essa perna alongada, porque o nome do exercício é o quê? Single straight leg. Então é a perna reta, ela não é a perna dobrada. A não ser que tenha um caso de a pessoa ter muita dificuldade, aí você mantém, vai aos poucos
tentando alongar essa perna e abaixa essa mão um pouquinho. Os outros dois exercícios, que são do intermediário, mesma coisa. Esse aqui você tem que ter cuidado para quando a perna abaixar, esse quadril fica embaixo para a perna subir, né? Você abaixa, mas você não levanta o quadril. Ele não é o início de um rollover. Ele é simplesmente para fortalecer o seu powerhouse. Por isso que eu dou, às vezes, a variação de uma perna só. Porque aí você sente, essa perna fica e a outra sobe. A perna fica, essa perna de cima não se mexe. Você quer sentir os seus abdômenes, os seus músculos abdominais aqui bem inferior, você puxa essa perna para o seu peito, para cima, você bota a mão na frente e você pressiona a mão na perna e a perna na mão, mantendo esse quadril bem encaixado no mat. E você vai sentir toda essa conexão. É justamente essa conexão que você sente aqui no double leg. Você empurra esse quadril e levanta. Você sente bem aqui embaixo, empurra e levanta, tá? O próximo exercício, que é o crisscross. Então, para quem falou essa semana que tinha dificuldade no corkscrew, que nem eu falei, a dificuldade no corkscrew é na subida ou na rotação. O primeiro exercício de rotação que a gente faz é o crisscross. Então, você tem que estabelecer a posição do crisscross, que a posição do crisscross é justamente a rotação da cintura para cima. Que quando a gente começa a entrar no trabalho intermédio, no sistema de mat intermediário, você começa então a introduzir o que? O só, não é? E daí vai nos outros exercícios que tem rotação. Então, primeiro exercício que a gente faz, que não é rotação de tronco, mas é a rotação de perna, é o seu single leg. Você tem que estabelecer que o seu single leg circle, a única coisa que se movimenta é a perna, não é o tronco, tá? Então você abre, circula e sobe. Bota a mão na costela que você vai sentir o corpo sem mexer. So if you place your hands on your ribs, you feel that the leg moves, but the torso does not move, right? And then you do the other side. E você só aumenta esse círculo conforme você tem controle do corpo, né? O corkscrew é o quê? As duas pernas em cima. Então, se você tá aqui e você bota a mão na costela e você vai para um lado, a costela e a parte superior não se mexe. If you place your hands on your ribs and you're moving your legs from the waist down, from the waist up does not move, right? And then from here you would introduce your corkscrew. Daqui você introduziria o corkscrew. Faz ele pequeno. E eu sugeria que você fizesse ele bem pequeno, sem mexer o quadril inicialmente. Só para você estabelecer que esses pés e o tornozelo, o calcanhar, eles não separam, né? Daí, você fazendo o corkscrew, você vai para a direita, o quadril esquerdo levanta. Você faz o círculo, vai para o outro lado e volta. Vai para um lado, circula e volta. Você fazendo ele sem mexer essa costela e sem mexer a parte superior do corpo, você não tem jeito de você não sentir no seu oblíquo. Você vai sentir no seu oblíquo. Então, você faz o movimento controlado para você estabelecer o movimento antes de você introduzir, né, a subida. Porque a subida, aí a pessoa, uma vez que ela começa a subir e fazer o corkscrew,
tem mais possibilidades dela perder a posição do movimento correto, porque aí ela vai começar a usar o quê? O impulso, né? Então, se a pessoa sobe e começa, vai do lado, volta do outro e sobe, e você vai simplesmente, né, usando o impulso. Você, para introduzir a parte que levanta, você simplesmente, você separa ele. Então, a coreografia do corkscrew, que você sobe, desce, circula, para no meio, sobe, desce, circula, para no meio, antes de você introduzir de um lado para o outro, né, descendo de um quadril e transferindo para o outro, é toda uma progressão de movimento. Você não pode chegar e simplesmente ensinar a pessoa a ir de um quadril, subir, voltar do quadril, que a pessoa não... O aluno não vai se conectar, ele não tem nem força suficiente para poder fazer o exercício. Então, você começa com ele. So, if you start introducing the exercise, the corkscrew exercise, from the going up, down to one hip, circle around the other hip and up, you have much better chances of the person not connecting through the exercise and really just using momentum. And then it's really not going to be effective, right? So you introduce one step at a time, and then even when you start introducing with the lift, you stop in the center, you circle around, stop in the center, and you lift. Control first before flow, because flow without control, it's just a mess. It's not flow, right? Fluidez sem controle, não é controle, né? A fluidez só pode vir depois que o controle do exercício existe. Senão, os princípios de Pilates não são introduzidos todos de uma vez só. Eles têm uma de cada, né? Eles são introduzidos uma fase de cada vez. Você tem que olhar para o exercício, olha para os princípios de Pilates e ver aonde que a pessoa está faltando, né, do controle. Então, não começa a dar tudo de uma vez só. Mas então, vamos então, que eu estou falando aqui, a gente não saiu nem ainda do corkscrew. Vamos então introduzir a subida. A introdução da subida vai afetar todos os exercícios que você faz no avançado. O seu rollover, o seu jackknife, o seu control balance. Se você não tem controle no primeiro exercício, quer dizer, se você não tem controle, vamos para trás ainda. Se você não tem controle no seu rolling like a ball, open leg rocker e o seal, você tem que começar a fortalecer o corpo e a controlar o movimento, porque o controle do seu rolling vai afetar também o controle do seu rollover, né? Ou do seu lift, né? Quando você levanta. Então, você tem que tem que ter conexão das costas, do ombro nas costas, tem que ter toda essa conexão da dorsal no oblíquo, para você usar essa parte superior para te ajudar na descida e fortalecer o seu abdômen profundo. Então, eu falo isso porque você alonga esses braços, você sente a força, né? Você sente até no seu tríceps, no seu tríceps. Você alonga, você pega essa perna, vamos cruzar uma na outra. Primeira coisa que eu quero é justamente só fazer essa levantada e você desce. Você puxa a perna, levanta um pouquinho e desce. Se você tiver acesso a um tower, você pode até segurar aqui atrás no tower. Se você tiver os dowels, né, aquela madeira do seu mat também, você pode segurar. Para mim, eu não tenho flexibilidade suficiente no meu ombro. Eu sinto muito no meu ombro quando eu seguro muito aqui embaixo. Para mim, tem que ser um pouquinho aqui em cima. Mas eu tenho essa conexão das costas, então para mim aqui eu consigo bem.
Aí você troca a perna, faz a mesma coisa do outro lado. So initially, just work on the lift and the control on the way down. Tá? Quando você levanta, agora você controla na descida. Uma vez que você consiga levantar e aqui em cima, daqui, desce devagar. Desce devagar, controla, controla, controla e desce. Na descida, essa cabeça tem que ficar no mat. Você não pode levantar a cabeça. Então, sempre pressionando essa cabeça no mat, porque se você estiver perdendo o controle na descida, você vai fazer o quê? Você vai levantar essa cabeça. E você aí vai botar pressão nessa parte, né, superior, na cervical e no seu trapézio, né? Então você não quer isso. Daqui, você pode, do seu corkscrew, você faria o quê? Você levantaria até você entrar nessa posição. Agora, na descida, conta até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí você... É sempre mais fácil você controlar a descida do que a subida, mas também é mais desafiador, né? É a mesma coisa do seu roll down. Você controlando a descida, você tem mais controle do que na subida. Na subida é sempre mais difícil de você subir do que de você descer. No seu roll subindo, rollover, a subida, se você não tiver, você fortalece o abdômen na descida, porque se você não tiver controle e força, o que vai acontecer? Você vai subir no impulso, ao invés de você justamente subir no controle. Então, você sobe da mesma maneira que você desce. Essa subida parece uma coisa simples, mas se você não tiver controle no primeiro exercício que introduz a subida, que é no corkscrew, você vai ter dificuldade no seu jackknife. Se você tiver dificuldade no seu control balance, tem um monte de motivo, né? Aquela posição de uma perna para cima, outra para trás. Dá uma olhada no seu jackknife. Maneiras de você fortalecer e controlar o corpo nesses exercícios. Se você tiver acesso a um reformer, eu dava uma olhada no seu short spine. E se você tiver dificuldade no seu control balance, como é que está o seu long spine no reformer? Porque o seu long spine você vai ter dificuldade, né? Então aí que o sistema de Pilates funciona, né? Porque que nem o Joe na época que ele dava as aulas, se você tivesse dificuldade num exercício do mat, ele parava e te botava dos aparelhos, ia pro reformer, ia pro Cadillac, ia para você ajudar, porque as molas estão ali para te ajudar, né? O objetivo das molas é justamente te facilitar o movimento para poder ajudar você. Então você controla dessa maneira. Então, já que nós começamos vamos terminar o corkscrew, que aí a gente continua. Eu sei que nós estamos fora de ordem, né? Mas então, do corkscrew, daqui você no centro, você sobe e você desce com controle e você controla o movimento. So you control the movement, you stop in the center, you go back and you come back to center. Stop. Control the movement. How big is that circle? Depends on your body. O tamanho do círculo depende da sua força e do seu controle. E você vai para um lado e vai para o outro, para no centro e sobe. Até você conseguir o quê? Fazer ele
justamente do mais avançado, que daqui você já sobe e você já desce do lado direito, mas aí você tem que ter controle total do movimento e do seu corpo, certo? Então, se você tem dificuldade na sua rotação, aonde que você vai trabalhar na sua rotação? No só, né? Nós trabalhar na rotação no só é excelente para você trabalhar a rotação daqui para cima. Você já começou a fazer ela, que nós começamos a fazer o crisscross e eu pulei para o corkscrew, porque daqui do crisscross você levanta para o centro e você vai para um lado sem mexer o quadril e a perna. Volta para o centro e vai para o outro lado. E volta para o centro até você conseguir daqui puxar essa perna sem levantar esse quadril. E volta para o centro e vai para outra. E daqui você vai para um lado, alonga a perna e conforme você vai fazendo o seu crisscross, você já estabeleceu que a única coisa que está em rotação é do quadril para cima, não é da perna. Então, por isso que eu gosto de começar ela com a perna aqui, para estabelecer o quadril e a perna sem movimento, e daqui o movimento vai do quadril para cima. Estabelecer a rotação do só, você, mesma coisa, você estabelece a rotação primeiro, antes, deixa eu ver quanto tempo que eu tenho, só tenho mais 10 minutos, antes de você começar a ir completamente no só, porque o só é separado em dois movimentos, na rotação e na flexão, não é? E na flexão é o que? É o seu spine stretch forward em rotação. O quadril não se mexe. Então, introduzindo o só direto aqui, a pessoa começa a o quê? Transferir o peso de um quadril para o outro e a rotação já não existe mais da cintura para cima. Então, estabelece a rotação primeiro da cintura para cima e depois você introduz da cintura para cima, você introduz o seu spine stretch forward em rotação, porque o peso fica aqui, ele não vai para frente. Então, o que é que aconteceria? Daqui, você iria aqui, você fica no centro, você não vai de um lado para o outro, porque esse quadril tem o quê? Que estabelecer, ficar no mat, né? Então, se você tiver um spine stretch forward em rotação, você não muda, né? Você vai para frente, faz a rotação de um lado, alonga, 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 mas ele só está alongando do tronco daqui. Daqui você pode introduzir justamente só o braço, não é? Então você estabelecendo a posição e da onde que você vai fazer toda essa rotação com flexão, aí você pode ensinar a cabeça, a coreografia, os sewing the toes, né? Cerrando os dedos, mas olha para o exercício e vê quais são as etapas dele. É isso que é desconstruir um exercício, não é? Então, a desconstrução do exercício, às vezes eu dou umas variações, umas modificações, variações, e muita pessoa pergunta, mas você inventou isso, você inventou aquilo, e quando você olha para as modificações e variações que eu dou, eu simplesmente pego o exercício e separo ele e dou em fases para a pessoa entender, né, com mais clareza que
o exercício qual é a finalidade, qual é o objetivo do exercício. Então, você olhando para o objetivo do exercício, você vai entender o porquê do exercício e como entrar no exercício e que nem a que a gente diz aqui, né? Squeezing the juice out of it. Você está espremendo o suco daquela fruta até o final. Você simplesmente não vai espremer com a sua mão mais fraca e deixar e jogar fora e deixar todo aquele suco daquela fruta, né? Você quer espremer até o final. Então você quer que o seu aluno entenda os exercícios de até você mesmo, o seu corpo, entender da onde que está saindo, porque aí você pode, uma vez que você estabeleça e fortaleça o seu corpo daquele exercício, aí você pode fazer a coreografia toda e fazer a coreografia e introduzir a fluidez do exercício, porque aí o exercício vai ficar lindo e controlado, com total controle. Não adianta você fazer um exercício lindo e fazer uma coreografia linda e no dia seguinte você tá tô com uma dorzinha aqui, meu quadril, meu quadril tá doendo, a perna, o joelho. Por quê? Porque você estava fazendo exercício maravilhoso, mas você estava usando o impulso, você não estava usando, né? So it doesn't really pay for you to do this beautiful choreography, this beautiful flowing exercise if you really don't have the control and the strength to do it. Because then the next day you're going to wake up and your hip is sore, your shoulder, your neck, your back, and that's not the purpose of it. Então você volta, né? Por isso que a gente sempre volta para os exercícios e acha a conexão dos exercícios. Eu vou até parar agora. Semana que vem a gente continua. Eu tive pessoas que perguntaram sobre o side bend, o crab, o control balance, né, que afeta o jackknife e o rollover, que nós conversamos, e todos esses outros exercícios do mat, o side bend, todos os exercícios de side leg kicks, kneeling side kicks, vai afetar o seu side bend. E o seu side bend, todos os exercícios de rotação, o seu mermaid, né? Então tem tanta coisa para falar, eu posso ficar aqui falando o dia inteiro.